O seu filho tem medo? Medo do bicho-papão, medo de monstros. Às vezes, os pais acreditam que quanto menos se fala sobre esse personagem, melhor, vamos evitar falar dele, não vamos trazer histórias sobre isso. Não, muito pelo contrário. Traga histórias que tenham esse personagem que ele tem medo, mas de um jeito diferente, colocando num contexto diferente, sem assustar, histórias que divertem. Por exemplo, essa história aqui, que se chama O Bicho-Papão. Uma história escrita por mim, ilustrada pela Mônica Papesco, e é uma publicação do Ateliê de Histórias. Essa história não traz a informação de que esse é um personagem do folclore, que esse é um personagem da nossa imaginação, da fantasia, que as crianças não precisam ter medo porque ele não está aqui, é só uma ficção. Não, não é um livro informativo. Não é esse tipo de história que você vai trazer para o seu filho para ele perder o medo do bicho-papão. Essa história é uma história em que um menino, o Theo, vive uma situação muito interessante como o bicho-papão, que é tão temido pelas crianças. Pois os dois vivem uma situação muito interessante. Eu não vou contar aqui a história para vocês, mas o menino se diverte muito. E esse papão, ele tem muitas histórias para contar, porque ele passeia por muitos telhados. Mas não para procurar criança. Não, nada disso. São essas as histórias que você precisa trazer. Que o seu filho, junto com o Theo e junto com o papão, vão viver essa situação. E no final, quando termina essa história, eles vão estar tão envolvidos com essa história foi tão legal que... Você acha que ele vai pensar em medo do bicho-papão? Não! Ele passa a ver esse personagem de um jeito diferente. Poxa, ele não é tudo isso que eu imagino. Ele não é. Dá para viver situações bem legais junto com ele. Então é essa história que você precisa trazer. Esse tipo de história que vai envolver o seu filho numa aventura. Em algo diferente do que ele imaginava. O seu filho vai sair dessa história tranquilo, feliz. Não pensando mais que esses seres são tão assustadores. Essas histórias divertidas que o seu filho vai amar ouvir vão ficar no lugar desses medos. E lá pelas tantas, cadê o medo? Puf! Sumiu. Você vai estar ajudando, sim, e vai estar envolvido num momento de afeto com o seu filho. Então pense que além de ajudá-lo a acabar com o que deixa ele tão triste, que faz com que ele perca o sono, com que ele fique aflito, além de acabar com esse medo, você vai estar vivendo momentos de afeto com seu filho, uma conexão com o seu filho.